Então, só lembrando, o nível da identidade de uma organização, de um projeto, quando a gente olha dessa forma quadrimembrada do projeto, o nível da identidade, então, está lá a biografia do projeto, os valores que aquele projeto tem, não o valor financeiro, mas o valor mais espiritual, vamos assim dizer, né, do projeto, a missão do projeto, ou o propósito do projeto, os objetivos, aonde o projeto quer chegar. Tudo isso tem a ver com a visão, com aquele aspecto mais sutil de um projeto. É que a gente transforma depois em palavras, mas é aquilo que está mais nesse mundo das ideias, esse mundo mais espiritual. No nível das relações, está tudo o que acontece entre as pessoas. Então, como é que a gente se relaciona com a comunidade, como é que a gente se relaciona internamente com as pessoas do projeto, como é que a gente como é que dá feedback um para os outros, olhando para a equipe, né? Como é que a gente está se relacionando com o cliente ou com o público-alvo, o nome que vocês quiserem dar aqui. Como é que é o clima do nosso projeto internamente, o clima do projeto com o entorno, tem a ver com as relações. Também é mais sutil. A gente percebe, sente, mas não dá para ver o que está acontecendo, né? A gente percebe. Comunicação, está aqui dentro também. Nível dos processos é aquela parte mais prática, onde eu já consigo ver. Então, que método eu vou usar, a metodologia do projeto, os procedimentos, as técnicas, as ações, o passo a passo do projeto. Aqui é que eu começo a materializar o projeto mesmo, nesse nível. Tá? Então, como é que eu vou fazer aquilo? Está aqui descrito nos processos. Vou usar uma técnica A, B ou C. Está aqui. Se eu estiver falando, por exemplo, de plantio, de fazer uma horta, qual é o método que eu vou usar? Eu vou usar a sintropia, vou usar plantio direto, a gente vai misturar as plantas, a gente vai planta cada canteiro de um jeito. Que métodos a gente vai usar? Está no processo. E a nível dos recursos é que materiais então eu vou precisar, que estrutura, que dinheiro. Que depois a gente transforma isso num orçamento. Tudo bem? Lembraram? E quem não estava aqui, tudo bem? Dá para acompanhar? Então a gente vai olhar então o projeto nesses 4 níveis, mas olhando ele em 4 fases de um projeto. Que é a forma que a gente olha lá no Germinar, que eu já disse aqui, esse conteúdo não está no Germinar. E também se vocês, quem conhece Dragon Dreaming, que talvez tenham alguns participado já, também são 4 fases que são as mesmas coisas, só que com outros nomes. Tá? E eles não olham o quadrimembrado, mas elas são as mesmas fases. Então é um arquétipo que é válido, provavelmente quem faz mestrado, doutorado, projeto de pesquisa também tem essas 4 fases. Queira eu ou não. E quem faz um projeto para a escola, por mais simples que seja, também tem as 4 fases. Quem já construiu casa aqui? Já cuidou de uma obra, de uma construção? Acompanhou? Quem? Estou em processo. Só Rodolfo? Eu estou em processo. Está em processo, mas já começou, então já está no projeto. Já é o projeto. A gente fala o projeto da obra, o projeto da obra não é só aquele projeto que está lá, né? Que é o Então eu já estou também. Já faz tempo que eu estou sonhando. Eu também. Eu já tive a oportunidade de construir minha casa e também de construir a casa da Copaíba, né, da ONG. Então, uma obra, ela passa por aqui também. Né? E muitas vezes não está nada escrito no papel. Mas está lá acontecendo. Cada uma dessas fases acontece. Tudo bem? Então, assim, qual que é a primeira etapa do projeto? Seja lá qual for, da gravidez, da obra ou da escola. Pegada ao mundo dos sonhos. A pegada ao mundo dos sonhos. Né? Então, a primeira etapa do projeto está ligada a esse mundo dos sonhos. Mas como aqui a gente está falando de projeto social, como é que a gente poderia denominar essa primeira fase? Está no mundo das ideias. Primeira fase a gente chama de uma fase mais, olhando os termos que são usados no mercado, né? De uma fase mais de diagnóstico. A fase do projeto inicial. E aí no Dragon Dream se usa sonhar, que é mais bonitinho, né? É que no material de vocês já está escrito diagnóstico, que eu vou entregar depois uma folhinha, não sei se com as mesmas palavras, mas já está lá
como diagnóstico, mas é uma fase mais do sonhar. E para eu sonhar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se olhando para o livro da identidade, é, quando é um projeto social, qual que é a primeira coisa que acontece para nascer esse projeto? Necessidade? A necessidade. Eu tenho que identificar assim, ou percebo uma necessidade no mundo. Eu passo ali do lado do rio e falo assim, esse rio está judiado. E aí eu percebo essa necessidade, preciso cuidar do rio. Isso tem a ver com a identidade. Então qual o problema que está acontecendo? Ou a necessidade, né, que está acontecendo, que está tendo. Às vezes vem com uma pergunta de alguém, de um aluno, professor, por que acontece isso? Ô professor, e aí você percebe que ali tem uma necessidade. Então esse já é um primeiro passo do projeto. O projeto está sendo concebido. Né? Não vou dar mais exemplo da gravidez a partir de agora, tá? Nesse momento aqui, qual seria? Mas tem lá uma necessidade acontecendo, projeto social. Tudo bem? Então aqui é que começamos a sonhar, pensar e parece que vai acontecendo e vem aquele... É quase como se fosse vou brincar aqui, né? Tem um chamado. Tem aquele chamado acontecendo e algumas pessoas percebem esse chamado. Muito bom. Deve ter acontecido assim, né? Você vai contando, depois à tarde você conta pra gente quando foi o chamado. Guarda aí pra contar pra gente na hora da descida. Muito bom. Aí depois dessa etapa, depois dessa chamada, não. No nível das relações, olhando essa fase de diagnóstico, o que eu preciso fazer nesse momento? Recebi um chamado. E no nível das relações, qual é a etapa do diagnóstico? Agir, parceria. Agir ainda não, porque ainda estou no diagnóstico. Nas Na fase de diagnóstico eu vou primeiro pensar assim, tem um pouco a ver com o que ele falou, né? Mas primeiro eu preciso saber assim, quem são os envolvidos nessa questão? Quem está sendo, sei lá, impactado pelo que está acontecendo? Quem são as pessoas que estão fazendo coisas ali, que eu estou percebendo? Ou que estão jogando? Então nessa fase de diagnóstico eu preciso levantar um pouco isso. Ou pelo menos perceber isso. Olhar para isso. O que está acontecendo? E quem são as ajudas que eu posso chamar para envolver aqui? Você chamou aí talvez de parceria, Rodolfo. Quem são as ajudas? Quem são as pessoas que podemos convidar para fazer parte, para sonhar junto com a gente? Porque um projeto social também, quando você vai fazer sozinho, é muito complicado, né? Eu lembro que quando a gente fundou a Copaíba, era um projeto, nada mais do que um projeto social, isso em 99. Eu lembro claramente que eu estava vindo de viagem de São Paulo para Socorro, conversando com 3 amigos que sempre viajávamos juntos no final de semana, né? Sexta-feira voltando e aí tinha um filósofo, um cara estudando filosofia comigo, e a gente foi conversando, né, na viagem. E eu sempre conversava com ele, conversava sobre a necessidade que a gente estava percebendo de cuidar do rio lá em Socorro. E aí eu pedi ajuda para ele. Disse, viu, mas você pode me ajudar numa reunião? Eu nunca fiz reunião na minha vida. Tá bom, a reunião eu ajudo. Então, aqui começamos então, ele a se envolver junto nesse pedido de ajuda, nesse início do processo. E aí, a partir disso, eu saí convidando outras pessoas para fazerem parte. Vocês querem conversar comigo um pouco sobre uma ideia de um projeto? Era uma ideia. Né? Que vocês chamaram da ideia aqui, né? É uma ideia de um projeto. Querem conversar comigo? Chamei pessoas para conversar. E para se unir com essa ideia. Um tanto entrou na história, outros não, né? Mas foi isso. Muito bom. No nível dos processos, o que acontece nessa fase de diagnóstico? O que precisa ter? Lembra? Processo de desenvolvimento, os procedimentos passo a passo. Como vou realizar? Isso. Como vou realizar ainda é uma fase aqui ainda. Está um pouquinho mais para frente. É o que já foi realizado. O diagnóstico está ligado um pouco a passado presente. Né?
O como eu vou já estava ligado para o futuro. Sempre que tem como, já é ligado para o futuro. Então aqui o que já foi feito? O que já foi feito. Ou o que está sendo feito. Ou o que está sendo feito. Ou sendo. Né? Aqui eu olhei quem está envolvido, mas será que tem alguém já cuidando do rio? Será que tem alguém já fazendo horta lá na vizinhança? Se o projeto é de horta? Será que tem alguém mexendo com lixo? O que já foi feito? O que já foi tentado e não deu certo? O que já foi tentado e deu certo? Então é importante eu fazer essas perguntas e começar a compreender o que está acontecendo. Se é uma coisa na escola, quero implantar coleta seletiva na escola. Né? Antes que alguém fale que não dá certo, então, o que já foi feito? Por que não deu certo? Como é que já fizeram? Levantar essas informações um pouco. Tá? Quem não gosta de escrever como eu, não precisa botar no papel. Talvez umas ideias, assim, sabe? Eu gosto de escrever, mas não de organizar as escritas. Eu escrevo um monte de papel, deixo um monte de papel na mesa, lá tudo rabiscado, né? Aqui não tá. Mas assim, vou rabiscando um monte de coisa e tal. Aquilo ajuda depois. Mas já é esse processo de diagnóstico. Qualquer fala, já foi feito isso, que bacana, já foi feito esse projeto, que interessante. Deu certo, deu errado? Funcionou muito bem. E quem que foi? Não, funcionou tudo errado. Por que será que funcionou errado? Deu errado? Não sei o quê. Vou anotando essas ideias. Então, busco também informações nessa hora. Dados, informações. O que eu consegui levantar? Para começar essa história. Eu coloquei aqui, né, que é aqui de certa forma é um pouco mudar o passado e o presente, né? Quando eu falo de diagnóstico, que é a fase de sonho mesmo, eu já estou falando do futuro, né? Se eu pensar num sonho, eu sonho para frente, não sonho para trás. Um sonho nesse aspecto. Então, o que eu gostaria de ver lá na frente. Então, se for olhar o Dragon Dream, tem um pouquinho de diferença disso. E no nível dos recursos? O que eu preciso nessa fase de diagnóstico, que eu estou olhando passado e presente? O que eu tenho disponível? O que já foi investido? Recursos já investidos, vai? Se houve recurso. Se houve recurso. E talvez até olhar um pouco assim, o que precisa para fazer um trabalho desse, tentar entender um pouco esses recursos. O que já foi, o que não foi, o que precisa. Para descer o rio de bote, eu preciso de bote. Ou preciso de um barco, ou preciso de canoa, ou preciso de bambus para fazer uma jangada. Né? Então, tudo bem? Faz sentido para vocês? É um momento ainda que o projeto ainda nem nasceu. Estou levantando assim coisas para o projeto. O que foi, Alex? Que foi um pouco o que aconteceu nesses últimos encontros, né? Acho que surgiram muitas ideias, muitos sonhos, né? Muitas vontades, assim, de querer trazer para o chão da escola, né? Já estão aí, né? Já existem. O sonho. Né? Tudo bem? Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês percebem que isso acontece no projeto de vocês? Queira vocês terem consciência disso ou não? O projeto não nasce assim, já sai daqui já executando. Se já sai executando, tem alguma coisa estranha, né? Mas, normalmente, eu tô lá, no mínimo, sentado lá, olhando para aquilo e parece que surge alguma coisa. Depois de fazer isso, o que precisa? Qual que é a próxima etapa do projeto? Já tem um diagnóstico, ainda que seja no papel de pão, igual eu faço em casa, ou os mais estruturados já botaram no computador, digitaram, tudo bonitinho, né? Já tem até justificativa. Qual é a próxima etapa depois disso, do diagnóstico? Depois da ideia, eu pegaria os envolvidos. Quem que eu vou... Isso, você convidou as pessoas aqui já. Você já tem até um grupinho que se interessou, comprou o seu sonho, né? Aí pôr no papel. Pôr no papel. Eu posso até pôr no papel ou não.
Nem que seja Mas eu tenho arriscado, que- mas Planejar. daquele jeito. Eu Daí tenho que pega fazer um auxílio planejamento. da professora Alessandra. Nem que seja daquele jeitão, né? É. Mas eu tenho que fazer um planejamento do projeto. Tá bom. Legal. Pô, fazer uma obra, por exemplo, é muito claro. Você tem lá um sonho, o Fábio está no sonho ou no planejamento? Eu tô no planejamento. Tá no planejamento Eu já fiz algumas. Mas tem aquele momento do sonho, Fazer o tô chá. sonhando, Leila tá no sonho ou já tá no planejamento? Tá no sonho, então Leila tá no sonho, já convidou quem vai participar, se a filha tá junto, se o vizinho, se o pai, se o marido, se sei lá quem, se vai fazer em comunidade. Tem um sonho. Né? Em comunidade não. Mas tem um sonho, tem gente que tem, né? Tem, lá, Meu tem uma marido amiga. não, por isso que a gente não faz nada. Tem uma amiga agora que tá lá, comprou um sítio aí com Seu amigo 8, lá de 10, sei lá, e vão fazer um negócio de comunidade. Tá bom. É o sonho deles. E aí depois desse sonho eu começo a colocar ele no papel. No nível da identidade, o que eu preciso, nesse momento do planejamento, o que eu preciso fazer? Objetivos? Preciso definir, então, quais os objetivos do meu projeto. Via necessidade, qual a questão que eu quero tratar? Qual é o meu objetivo com isso? Ou, os projetos podem ter também, qual o propósito do projeto? Propósito. Meu propósito é restaurar a margem aqui do rio Paraitinga. Meu propósito é solucionar o problema do lixo dentro da escola, sei lá. Ou meu objetivo, né? E aí tem lá o objetivo geral, que contribui, mas não soluciona, os objetivos específicos que contribuem com o objetivo geral. Aí cada um tem o seu jeito de fazer. Quando eu faço projeto simplesinho, para mim um objetivo só tá bom. Se eu quero animar o povo, quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, de curso, tipo esse, eu tenho o objetivo no pensar, no sentir e no querer. Né? Então, o objetivo que tem a ver com o conhecimento, no sentir da troca e no querer da ação. Se é um projeto, por exemplo, para o FEIDRO ou para alguma coisa, para a escola, talvez tenha que ter qual o objetivo geral e qual os objetivos específicos, certo, Vanessa? Certo. Ainda que esteja na cabeça, esteja meio rascunhado ali, mas tem os objetivos. Mas não se prenda por isso. Importante é ter para você, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é que os alunos se sensibilizem aí quando eu levar eles para o Rio. Ótimo, é um objetivo. Mesmo que não tenha escrito bonito. O mais importante é fazer, né? Muito bom. Tem mais uma coisa que vocês falaram aqui, ó, que tem a ver com a identidade, que é o público. O público-alvo, vocês chamaram assim, quem vai estar envolvido com esse projeto nesse aspecto? Quem que eu quero atender, melhor dizendo? Eu quero atender os alunos, ou eu quero atender a comunidade, os agricultores. Então, qual é o público que eu pretendo estar aqui? Tá? Então, você vê que é a identidade. E tem um aspecto que a gente não presta muita atenção, mas que é muito importante no nível da identidade. Quando a gente nasce, a gente faz... Qual é a primeira coisa que acontece depois de tomar um tapa na bunda? Hã? Chorar? Chorar, sim. Registrar Ter um nome. Então a gente precisa ter um nome para o projeto, né? Tá, mas como é que chama esse maldito projeto aí, né? Tem que ter um nome. E eu lembro que quando na fundação do projeto, na época, né, do Copaíba, que era só um projeto, e eu levei o nome de Projeto de Restauração das Matas Ciliares do Rio do Peixe de Socorro. Nossa, Esse era o nome do convite que eu fiz para as pessoas. Daí chegou lá no dia, o pessoal aceitou. A gente chique. O pessoal aceitou, falou assim, bacana esse projeto, mas esse nome não dá. E aí lá, naquela reunião inicial de 7 de setembro de 99, 7 de setembro, hein? de 99, porque era um feriado, né? Eu estava em Socorro nesse dia, então a gente fez um feriado. Aí aqui lá que surgiu as possibilidades de nome, falei, vamos dar o nome de uma árvore, já que tem a ver com mata ciliar, e aí que surgiu o nome da árvore Copaíba como sendo o nome daquele projeto. Depois que foi virar associação, mais pra frente. Mas lá é o nome. Então o nome é aquilo lá, né? Tipo, batizei o projeto. Tá? Ainda que esteja só nessa fase ainda de escrever ali no papel e tal, ou o planejamento está na minha cabeça, porque muitas vezes o planejamento fica na cabeça também.
O risco é que eu possa esquecer, mas esquecido, ou se eu morrer vai junto comigo, né? Então é bacana, se é coletivo principalmente, escrever isso, para que todo mundo tenha. Nem que seja uma mensagem do WhatsApp. Né? Tá lá escrito. No nível das relações, o que precisa ter? Na fase de planejamento. Relações, estamos falando de pessoas. Os parceiros, né? Reuniões presenciais. Parceiro não como apoiador nesse caso, mas parceiro o talvez assim. executor. Quem vai fazer parte desse negócio aqui? Quem vai fazer o quê? Funções, né? Papéis, funções. Quem vai fazer o que nesse troço? Precisamos de quantas pessoas? Precisamos de um biólogo, precisamos de um... Você vai fazer o bote, precisamos de remadores, né? O remador não, como é que chama lá? O guia, sei lá, ou o responsável pelo bote, se não tiver um não vai ter jeito. Então, precisamos do responsável pelo bote, precisamos de alguém com conhecimento de biologia para ficar falando, precisamos de comer, então precisa de cozinheiro para cozinhar a comida, ou alguém para trazer a comida, sei lá, precisamos de vários papéis aqui. Então, quantas pessoas precisamos na equipe? Chega, 1, 2, 3 pessoas na execução, né? Então tem que planejar nesse momento. O que eu vou precisar? Né? E também é importante nesse momento, algo que a gente não pensa, que quem são os influenciadores? Influenciadores são aquelas pessoas que podem influenciar positivamente o projeto, ou seja, que vão me apoiar, inclusive animicamente, né? Esse nível anímico. Ou que vão desapoiar. Aqueles que vão tesourar. E é muito interessante. Nesse caso são muitos. Na escola é o que Mas vai ter. eu preciso identificar quem são. Eu preciso começar a levantar quem são os possíveis influenciadores. Aqui talvez sejam os possíveis, né? Que ainda não, talvez não tenha tanta certeza, mas quem são os possíveis? Então é muito comum em projetos de restauração florestal, que é o que eu tenho mais experiência, os influenciadores são o quê? Se eu estou conversando com a família, os influenciadores podem ser os filhos que não são os que vai tomar a decisão, mas ele influencia na decisão. Ou influencia no que vai dar errado depois, ou no que vai dar certo. Os vizinhos influenciam, a comunidade influencia, o arrendatário da terra influencia. Então eu preciso saber quem são as pessoas que vão influenciar. Ou os possíveis que vão. E aí se vai ser positivo ou negativo eu vou percebendo depois, mas se eu já começo a mapear isso, me ajuda. Então eu vou implantar um projeto de coleta na escola, de coleta seletiva. Quem é mais influenciador do que o cara que cuida, ou a pessoa que cuida da limpeza? É influenciador direto. Ele pode ajudar ou pode atrapalhar. Tem um projeto social muito interessante. Assim, interessante pela ideia, pelo que aconteceu, não interessante pelo... Mas eu não lembro que empresa, que era uma grande empresa que implantou um projeto de coleta seletiva interna. E aí um amigo que estava lá facilitando os trabalhos, olhou lá a pessoa chegando, estava tudo separadinho em papel, não sei o que, em cima da mesa do escritório. A pessoa chegava e juntava tudo. Falei assim, mas por que você está juntando assim? Mas eu tenho que jogar o lixo fora, meu trabalho é limpar. Então esqueceram da pessoa, né? Que tinha que pensar que ela deveria ser envolvida lá desde o início. Não sei nem se fazia por maldade ou não, mas fazia, acontecia. Então quem vai influenciar? Pô, de coleta precisa... Quem influencia são essas pessoas. Tiago, e nesse nível aí do projeto, eu fico pensando, parece óbvio, né? Mas quando a gente pensa no espaço da escola, começar a pensar nesse nível das relações na própria sala de aula, né? Porque eu posso estar fazendo um projeto que seja o meu próprio plano docente, não necessariamente algo além da sala de aula, mas a gente pode pensar em níveis além da sala de aula, que é envolver os gestores, que é envolver as pessoas que trabalham na escola, ou envolver a própria comunidade. Daí acho que vai depender dessa complexidade do que eu quero trazer, né, para a ideia que eu estou colocando no papel. Né? Como é que chama a escola? Pensar nesse nível inicial, que é o da sala de aula mesmo. Né? Vou fazer uma visita para Maria Helena, que tem lá, a gente almoçou lá na casa dela, que ela tem uma horta periurbana, né, que fica ali na área urbana, mas é rural. Vou fazer uma visita com os alunos lá, esse é o meu projeto. Fazer uma visita lá para
sei lá, sensibilizar os alunos sobre a produção orgânica de alimentos, ou sobre a qualidade dos alimentos, ou sobre comer pães, que a Maria Helena gosta muito dos produtos alimentícios não convencionais, né? Quem são os influenciadores? Pô, a diretora, que pode não permitir eu sair, né? Talvez a comunidade do entorno, que vai olhar os alunos passeando, os pais dos alunos, Porque você não deu nada. né? Você não deu aula, Porque não aprendeu nada. O que você tudo isso é influenciador. Tem pai que vai adorar. Fala, caramba, se fosse a Camila lá, nossa, meu filho vai passear, vai ver a horta, né? Então, assim, são influenciadores. Então, como eu vou fazer? Qual que é a metodologia que eu pretendo utilizar? Metodologia. Chama a visita lá para Maria Helena. Como é que vai ser essa visita? Vai ser uma visita em silêncio, só de observação. Vai ser uma entrevista com a Maria Helena. A gente vai fazer uma entrevista lá, sentado lá e só entrevistando ela. Vai ser aula, né, dela. Vai ser mão na massa. A gente vai lá fazer junto e depois a gente vai extrair o conhecimento disso. Eu tenho que pensar qual é o procedimento, qual é o passo a passo, né, de como é que a gente vai fazer aquilo. Uma coisa que também é muito comum, né, qual é o plano de ação, né? Tá, o que eu preciso preparar aqui para ir lá? Ó, a gente vai precisar de lanche. Então, o que vai precisar? Providenciar lanche, a gente vai precisar preparar o espaço, vai ser um almoço lá na Maria Helena. Você mandar autorização para os pais preencher. A liberação dos alunos, autorização, não sei o quê. Então, quais são as ações necessárias para fazer a saída a campo, por exemplo? Precisamos estudar antes, botar os alunos para estudar um pouco antes do conteúdo, sobre agricultura, ou sobre solo, dependendo do que eu estou fazendo, ou sobre minhoca, não sei lá. O que eu vou ter que fazer antes? E, para quem vai querer ter um apoio e tal, precisa ter uma redação, né? Talvez um diretor também exija isso. Né, não? Uma redação, minimamente que seja ali colocando no papel as coisas. E aí tem uma dica, hein? Quando quem não gosta de escrever, como é que consegue redigir um projeto? Chama alguém que gosta. Tem gente que gosta da ação, tem gente que gosta de escrever. Então convida para o projeto aquela pessoa que gosta de escrever para te ajudar. E se eu sou só do mundo das ideias, mas tenho medo de botar a mão na prática, convido o que gosta de botar a mão na prática. Botar de ação. Muito bom. E no nível dos recursos, nessa fase de planejamento, o que eu preciso? Tá fácil agora, né? O que eu preciso no nível do recurso? Transporte. Parceria. Recurso. Ué. Mas antes de eu ter o recurso, o que eu preciso? Rodolfo falou assim, eu preciso de O que eu vou recurso. gastar? Pra quê você precisa de dinheiro? O que eu vou precisar? Exatamente. Então, primeiro assim, o que temos e o que precisamos. Porque às vezes também a gente acha que não tem recurso nenhum. E tem um monte de coisa lá possível. Tem a Carui para ajudar, tem o projeto Roda da Água para ajudar. Né? Primeiro eu preciso saber o que eu preciso. O que eu preciso vai estar descrito aqui na metodologia, né? Nos procedimentos. Vai ter café, vai ter isso, vai ter aquilo. Então eu vou precisar de comidinha, não sei o que, né? Já temos isso? Ou não temos? Já estava conversando com o Guto lá, falou assim, aqui precisa de transporte, mas será que a prefeitura tem transporte? Dá para levar os alunos para lá e para cá? Opa, então já tem o recurso, precisamos pedir, né? Mas já existe esse recurso, não precisamos pegar em dinheiro. Porque às vezes a gente só pensa em dinheiro, no recurso em dinheiro. E o recurso é físico, muitas vezes. E às vezes dá para fazer coisas magníficas sem desembolsar grana, só com apoios de outros tipos de recursos. E aí, dependendo do projeto, eu preciso fazer um orçamento. Nem todos precisam. Se é algo mais pontual, um projeto mais pontual, não precisa de orçamento. Se é uma casa, é bom botar no orçamento, no planejamento, né? Senão depois você começa a não dar o dinheiro. Normal, né?
principalmente a fase da minhoca, que é o alicerce da casa. Ah, pois é. Terrível, né? E às vezes Você põe você enterra tanto dinheiro lá, dinheiro, né? quando você vê, tá tudo embaixo da terra, parece minhoca. Lembrando que o orçamento de casa, assim como o Acabou o orçamento dinheiro, de você criança, né? Tudo que você prevê, nem sempre é aquilo, é um pouco a mais, né? Difícil ser um pouco a menos, né? Mas você prevê aqui para não tomar tanto susto. Então o orçamento nada mais é do que uma previsão colocada no papel, né? Inclusive para viagem. Não teve lá um orçamento da viagem? Com Para certeza. viagem que você fez para a Amazônia, nada mais foi do que um projeto. Você sonhou, planejou e depois foi lá acontecer. Então, mas eu estou pensando assim, esse projeto como se fosse algo necessariamente que eu tenho que fazer fora da escola, né? Que eu tenho que ter essa autorização de mães, de pais, de gestão, né? Mas eu acho que a gente também pode ter um nível de pensar esse projeto que não necessariamente eu preciso sair da escola, né? Eu posso também sair da sala de aula, né? Tem 1 milhão de possibilidades de 1 milhão de projetos. possibilidades. 1 milhão de possibilidades. Pensar nesses níveis, né? Sim. Aí cada um, estou dando alguns exemplos assim que são mais claros para a pessoa olhar, mas... Não é? Tudo bem? Ficou clara a diferença de diagnóstico e planejamento? Muito bom. Normalmente a gente mistura tudo. Faz uma coisa só aqui. Inclusive os doutores, né? Mistura tudo, o diagnóstico e o planejamento, faz uma coisa só. Porque na verdade, na hora do planejamento, você tem um diagnóstico dentro. Que veio muitas vezes daqui, né? Mas aconteceu essa fase lá inicialmente, quando alguém pergunta lá, o que você pretende fazer e tal. Está um pouco nessa fase de diagnóstico. A gente divide, claro, para ficar mais fácil. Mas elas acontecem muito grudadinhas. Feito isso, qual que é a próxima etapa? Fazer acontecer. Execução. Viajar, né? Para a Amazônia, executar. A execução. Ou alguns lugares, algumas pessoas falam de implementação do projeto, pode ser também. Tanto faz o nome. Ou realização. Dragon Dream usa como realizar. Tá? Tanto faz o nome. Importante é saber que é o momento de botar a mão na massa, é o momento de acontecer. Chega de ficar no mundo do pensamento, agora vamos para a prática. Sair do papel. Sair do papel, acontecer, né? Da matéria. Então, no nível aqui da identidade, qual que é a etapa do... O que acontece no nível da execução? Olhando para a identidade. Primeiro apresentar a ideia. Apresentei, Nome. já apresentei e tal. Apresentar para Não, quem? eu só escrevi, mas eu não fui apresentar para quem são o público-alvo. Não ainda? Não, Tá, pode ser que ali, não. No caso do professor, não. Aí sim, eu entraria numa sala de aula e daria o tema, daí eu ia motivá-los com a minha ideia. Então, você está falando de apresentar Para Pro público, é. Apresentar para o público. Por exemplo, quando a Camila foi na escola e apresentou no ATPC pra gente esse projeto. Foi o momento de... Já começou o projeto e já ela tá era apresentando execução. pros Mas públicos, tudo né? isso aí já estava escrito por ela, por vocês e tal. Daí ela foi lá e... Legal. Muito bom. Uma outra coisa que acontece importante nesse nível de É identidade... mobilização, né? Oi? Mobilizou. Então, seria na A fase de apresentação. mobilização já é um passo da frente do planejamento, eu acho. Talvez a mobilização seja mais um nível aqui do... Público, tá. É, tá das muito relações, né? Mobiliza as pessoas, né? Traga as pessoas, convida as pessoas. Ali é- Nesse momento da identidade, uma coisa que é muito importante é cuidar do foco do projeto. Porque a tendência é que quando você faz o projeto nascer, o foco do projeto, às vezes, o mundo vai fazendo você se perder do foco. Começa a vir um monte de outros pedidos. Meu foco do projeto era cuidar do papel da escola. Ah, mas ó, tem também plástico, ele não vai cuidar dos outros? Né? Eu falei, não, mas o nosso projeto é só reciclagem de papel. Né? Então, assim, às vezes eu coloco isso do mundo, e esse mundo às vezes é o vizinho, né, a escola, outro professor, desfocar o projeto. Então eu tenho que ter o cuidado para manter o foco, porque senão às vezes o negócio não anda e começa a ter muito empecilho, mas também de estar aberto para redirecionar
se for necessário. Redirecionar. Então, são duas forças que estão acontecendo. Uma é manter na linha ali o foco da identidade, do objetivo, e outra é redirecionar se a sociedade está pedindo outra coisa. Que projeto que não atende a necessidade, a tendência é morrer. Então, como é que eu cuido desse equilíbrio? Tá? Para também, se eu desfocar muito, eu posso perder minha identidade, eu posso perder a essência. Se eu fico muito preso, eu posso ficar uma coisa que não tem sentido daí para o pedido dos outros. Então, eu vou cuidando disso. Professor, tudo bem? Bom dia. Tem um previsto lá. Tranquilo. Uma outra coisa que é importante no nível das relações aqui, além da mobilização, e que foi o que aconteceu com um pouco do que vocês falaram com a Camila, que quando foi apresentar o projeto, é ter esse ritual de quase de lançamento do projeto, né? Fazer nascer mesmo, né? Sabe aquela coisa do neném quando nasce? Fala assim, nasceu, vamos fazer uma festa porque nasceu. Ainda que seja ali, esse ritual seja ali com 3, 4 pessoas. Uma rendeira emocionada essa matéria. Ritual de chegada do professor Giovanni. Ritual de chegada do professor Giovanni. Fry. Então assim, às vezes as pessoas ficam, não, eu vou ficar contando para todo mundo o que está acontecendo, estou querendo chamar atenção, não, como é que fala? Me aparecer. Às vezes a gente escuta isso das pessoas, fala, não, mas é importante ter essa abertura, ter esse ritual, ter esse nascimento do projeto. Pode ficar só para você, deixa nascer, conta para o mundo que nasceu. Né? E aí o contar para o mundo pode ser o mundo ali da escola, da sala de aula, da sala dos professores, sei lá, algum ritual que vocês façam de abertura. Preciso também cuidar nesse nível das relações da comunicação. Como é que eu vou me comunicar? Tanto dentro do projeto, quanto fora do projeto. Então, se eu trabalho com os alunos, na sala de aula, como é que eu me comunico com os alunos? Como é que vai ser, como é que eu vou manter essa comunicação? Mas também como é que eu me comunico daí com o diretor, com os pais, etc. Então, tem que pensar na comunicação. E executar, na verdade, né? Uma comunicação com o público, interno e externo. E não estou falando aqui de divulgação lá para o jornal somente. Pode ser também, mas é daquela comunicação ali, ó. Estamos acontecendo isso, estamos nessa fase. Alunos, semana que vem a gente vai, lembre-se disso, papapá. Então aqui eu estou trabalhando nessa relação. Para não ficar um negócio frio, só acontece ali, né? E eu preciso também, se aqui eu mapeei os influenciadores, agora eu preciso cuidar deles. Como é que eu cuido dos influenciadores? E sempre vai ter pessoas impactadas por qualquer projeto. E sempre vai ter um nível de resistência de projeto. É normal ter. Todo projeto tem resistência. E um projeto sem resistência é até perigoso. O nível de resistência é bom, porque ele te deixa em alerta. Opa, o que eu preciso mudar, né? Mas eu preciso cuidar dessas resistências. Então, preciso trazer informações para as pessoas, preciso ouvir as pessoas. Então, se o diretor está lá e pode ser está tendo um nível de resistência, eu preciso contar para ele o que vai acontecer, eu preciso informar ele. Preciso ouvir que dúvidas eles têm, o diretor tem, por exemplo. Né? E no nível do querer, eu preciso às vezes fazer junto. Ou contar, vem aqui, ó, estou fazendo aqui, ó, aqui, ó, o papel que eu fiz para autorização. Você conhece lá o espaço da Maria Helena? Vamos lá ver. Ou na questão da reciclagem, ó, o que eu estou pensando em fazer aqui, ó, dos potes, são esses potes aqui para separar o lixo, e aí aqui eu passo a passo para depois sair daqui, não vai ficar juntando, vai ter tampa, então não vai juntar rato. Então às vezes eu preciso trazer isso para diminuir as resistências, para envolver mesmo as pessoas que são os influenciadores, não só
o meu público. Isso para todo projeto, independente do nível. No nível dos procedimentos, então, agora é o momento de, se aqui eu planejei um monte de coisa, metodologia e tal, agora é executar mesmo, né? Executar as atividades. Mas aí eu planejei executar isso, chega na hora H, o que acontece? Ou pode acontecer? Quando eu penso num projeto, uma aula não deixa de ser um projeto também, às vezes, né? Pensei na aula, planejei aquela aula, e aí acontece de chegar professor no meio, não sei o quê. Então a gente precisa corrigir. Não foi só você não, Giovanni? Eu preciso corrigir. Desculpe. Cuidar dos desvios. Em sala de aula seria, tem que ter um plano B, né? Não deu Mas- certo. C, D, E. E às vezes você não planejou o plano B, mas na hora ali você precisa repensar. Então assim, você executa a atividade, mas aí você previu fazer uma atividade e choveu. Ou você estava contando com aquilo que ia acontecer, o aluno ficou doente, aquele aluno que era fundamental, doente naquele dia. E aí como é que você vai cuidar disso? E tá lá o restante lá para trabalhar. Então a gente precisa corrigir os desvios. Né? E para animar vocês, dependendo do nível do projeto, a gente tem que fazer o quê? Prestar contas. Mesmo que seja simples, às vezes é uma saída de campo, ou a reciclagem, eu preciso prestar conta. Prestar conta não é só o dinheiro. Às vezes é prestar conta das atividades. Conseguimos coletar, sei lá, 50 quilos de material reciclável. E aí conta para a escola que conseguiu isso. E que isso gerou R$10 para a escola, para o fundo. Lá, prestando contas. Como eu vou fazer isso, está aqui também, né? Mas se vai ser no mural, se vai ser para os professores, se vai ser só para o diretor, sei lá. Mas eu presto contas também, nos procedimentos. Tá? E no nível dos recursos, o que eu preciso fazer no nível dos recursos? Já sei quanto eu vou gastar, já tal, talvez é no planejamento. Se eu precisar do recurso, eu preciso buscar um pouquinho antes daqui, né? Eu vou gastar o recurso. Ó, na verdade aqui no planejamento eu vou captar também, né? Agora eu vou gastar. Isso. Gastar. O que o professor não sabe, ó. Gastar. Mas também Tem dinheiro. eu preciso acompanhar o uso, né? Ver se eu não estou gastando mais do que devo. Então eu gasto, mas eu também acompanho o uso. E tem recurso que não é de gastar, né? Não é de gastar no aspecto financeiro. Mas eu preciso acompanhar o uso também, né? Olha, emprestamos o ônibus da escola, então tem que acompanhar esse uso. E se faltar dinheiro, vamos buscar alternativas. Pode ser um apoio, pode ser um... rapaz, a gente pensamos que ia ter dinheiro para ter lanchinho, mas não vai ter, então vamos pedir lá um apoio para a padaria, ali de perto da escola. Vamos buscar alternativa. Ou vamos pedir para os alunos, cada um trazer um pratinho e a gente fazer um café coletivo. É uma alternativa. Traz quem pode. Ou vamos fazer todo mundo junto a comida, sei lá. Busca alternativa. Feito isso, qual é a próxima etapa do projeto? Executamos, Avaliação. andamos, aí precisamos avaliar o projeto. N formas de avaliação. Mas aqui vamos olhar assim, de forma bem genérica, no nível da identidade. O que a gente avalia? Você conseguiu atingir os objetivos? Isso. O público foi o adequado, né? O público... Objetivos alcançados, o público era aquele mesmo, né? Alcançados. O público foi o correto? pretendido, né? Previ fazer com os alunos e na verdade só veio o pai. Né? Então o público foi que lá, vou precisar de outro projeto, então nesse momento eu penso sobre isso. Né? Avalio. As expectativas lá que eu tinha foram alcançadas.
avaliação orçamentária, né? Isso também, cabe aí? Aí a avaliação orçamentária, vamos lá no orçamento, né? A avaliação do orçamento, né? Pegando já que a gente está falando do recurso, não só a avaliação do orçamento, mas se sobrou dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, redirecionar sobras. Redirecionar, né? Fazer uma festa. Às vezes acontece, Festa né? de encerramento. De redirecionar, às vezes acontece de projeto sobrar o dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Heineken. Se eu fizer um churrasco, daí eu não dou mais para você o dinheiro, né? O patrocinador não dá mais. Aí já era. Mas aí às vezes eu preciso devolver, às vezes eu posso pedir uma autorização para utilizar para outra coisa. Pode fazer um Remanejamento. Um remanejamento. dos orçamentos. Às vezes acontece de projeto dar prejuízo, então como é que eu vou sanar? Eu lembro que eu fiz um projeto uma vez de fazer placas socioambientais para colocar em Socorro. E a gente captou o recurso com a sociedade, lá com um monte de empresa. E aí, por um motivo que não posso falar aqui na filmadora, um prestador de serviço sumiu com o recurso. Não posso falar o nome, né? Só que a gente que tinha pedido dinheiro, a instituição. Tutor, né? E o cara sumiu. E agora? Agora vamos fazer algum jeito para arrecadar esse recurso de novo. Não posso pedir para outro patrocinador. Então nós vamos fazer pizziçada, vamos fazer... Fizemos lasanhada, daí vendia as lasanhas pro povo. Para arrecadar o recurso, daí nós mesmos fomos lá, fizemos as placas, botamos as placas no chão para poder cuidar desse nível dos recursos, né? Na verdade foi aqui, né? Na alternativas aqui. Mas pode ser que eu chegue na hora da avaliação só descubra que aquele projeto ficou lá contas a pagar, né? Que eu nem lembrava, daí eu tenho que resolver. Aqui também eu penso na qualidade do uso, né, do recurso. Gastamos bem? Usamos bem o recurso? Ou gastamos mais do que deveríamos? Né, naqueles itens. Putz, com o próximo talvez a gente possa repensar. Pedimos demais o recurso para alguma coisa, de menos para outra. Putz, aí ficou faltando ali. Então eu avalio a qualidade desses recursos. Ou mesmo que seja um projeto que não demanda de recurso financeiro. Putz, olha, se a gente tivesse, no nível dos recursos lá, em vez de ter feito uma ida até lá, poderíamos ter feito uma ida até outro lugar, ou com o mesmo recurso, né, com o mesmo veículo. Então usava melhor aquele tempo, aquele recurso lá que estava investido. Né, ou em vez de fazer de usar o café da manhã ali, a gente podia ter feito um almoço, com o uso do recurso, que seria o mesmo gasto. No nível das relações, o que eu vejo aqui? Primeiro, se eu tive um ritual de abertura, eu preciso fazer um ritual de encerramento. Preciso fechar meu projeto. Preciso celebrar o projeto. Precisamos celebrar os resultados. Celebrar e aprender com isso. Mesmo que os resultados não tenham sido exatamente aqueles, mas eu preciso celebrar o que aconteceu. Né? Falhamos em algum lugar, aprendemos com isso. Né? Eu preciso também avaliar a satisfação. Vou chamar aqui do cliente. Satisfação. Satisfação. Preciso avaliar a satisfação do cliente. Será que o grupo gostou de fazer essa atividade? Os alunos gostaram, curtiram de fazer isso que a gente está prevendo? Né? Como é que eu vou avaliar isso? Às vezes tem avaliações simples, né? Do tipo, vamos fazer uma rodada aqui para ouvir o que os alunos têm para falar sobre o projeto? Eu entraria na parte quem fará o quê? Entraria esse momento, será que todos cumpriram? Pode também. Seria nesse momento? Pode ser também. Aí não é bem a satisfação do cliente, né? Aí é uma avaliação avaliar os papéis, né?
avaliar os papéis. Então, assim, a nossa equipe, daí é uma avaliação da equipe. Nós cumprimos aquilo que a gente tinha combinado, conseguimos dar conta, né? E aí a gente pode avaliar também os papéis, a equipe, né? Na avaliação seria eu falar de reuniões periódicas, é isso? A cada execução, 3, 4, 5, onde eu entraria? Porque eu já estou na avaliação como se fosse o final. Onde eu, no planejamento, no replanejamento, Então, uma avaliação periódica, né? Porque de repente você está caminhando, você vai ver que vai quebrar lá, tipo, né? Ou, uma avaliação mais periódica, você pode prever aqui. Então, no planejamento. E fazer aqui, né? Que é o que a gente chama de monitoramento, né? Da TPC. Que é o monitoramento. Vou avaliar ali aquele, vou levantar dados e conversar ali. Beleza. E isso acontece. Se o projeto for um projeto de longo prazo, você vai acontecendo ele todo. Eu e Camila avaliamos a oficina, a cada oficina. A cada oficina a gente faz uma reunião à distância e tal, como é que foi e tal, antes de planejar a próxima oficina. Tem todo um planejamento, depois tem... Cada oficina é um pequeno projeto também, né? Até Que a para gente tem se que avaliar. precisar redirecionar ou buscar alternativas. Exatamente. Tá? Então, esse monitoramento, essa avaliação das etapas, você chamar, né? Mas aqui se é um projeto que tem começo, meio e fim mais curto, né? Você avalia no final, ó, como é que fomos, como é que aconteceu. Muitas vezes a gente esquece de avaliar o cliente, de ouvir o cliente. Então, o cliente, se eu trabalho com aluno, é ouvir o aluno. Como é que foi, o que é... Não só a questão do nível do aprendizado, que seria aqui, né? Que seria a avaliação do resultado no cliente, né? Vou chamar assim. Então, vou avaliar o quanto ele aprendeu, o que ele aprendeu e tal, tá aqui. Aqui eu vou ver se ele curtiu, se não gostou, qual é a sugestão dele. Aqui é mais ele falando desses aspectos. Ô, Thiago, Oi, supor que durante a avaliação, daí foi bem bacana tal projeto e houve o desejo de ter uma continuidade. Aí eu não sei onde ele entra. Isso é um novo projeto. Na avaliação Aí é um mesmo. novo projeto. Aqui eu volto, né? Vai ter continuidade, por que nós queremos, tal, o que nós vamos arrumar, vamos replanejar, e assim vai. Sobrou dinheiro, vamos pensar. Qual é a necessidade agora? Você pode avaliar que foi muito bom e que precisa de uma segunda etapa para atingir resultados ainda melhores. Aí você volta, vai de novo fazer novos recursos, tal, adequação. O que é? É mais fácil, muitas vezes, é mais fácil replanejar talvez algo que eu já tenho uma experiência prévia para fazer. Puta, foi tão legal fazer o trabalho de coleta seletiva durante um mês, porque a gente não vai implantar toda hora isso. Implantar definitivamente. É um novo projeto, definitivo, porque daí aquele de um mês acabou. Mas, por exemplo, no projeto Roda d'Água, a gente colocou como uma atividade de execução essa ideia de pensar a continuidade. Então, após as oficinas, o ano que vem a gente, com esse grupo, a gente vai estar pensando, e aí, a gente vai conseguir recursos do TEIR? Se a gente não conseguir, como é que a gente pode dar continuidade a essas ideias? Como é que a gente pode envolver mais a gestão da escola ou mais a Secretaria de Educação no que a gente está pensando em fazer? Então, faz parte da execução. Vou colocar aqui o que vocês colocaram, novo projeto, vai precisar. Né? Um novo projeto. E aqui ainda no nível do processo, o que é bem processo, são os registros, né? Preciso registrar isso? Como que eu vou registrar essa experiência que a gente teve? As avaliações e tal? Aí, cada projeto tem o seu registro, né? A forma. Eu costumo, quando eu faço oficinas com cliente, na oficina faz uma memória, só que tem cliente que quer que seja feito um relatório detalhado, com não sei o que, não sei das quantas. Aí é um outro tipo, né? Eu preciso pedir ajuda para alguém para ficar escrevendo para mim, né? Porque eu já não sou da escrita. Tem cliente que quer só um relatório de fotografias, um registro.
Mas também vai registrar junto aqui o que a gente alcançou, qual foi a satisfação do público. Aí terá também isso no caso de precisar de se o projeto resultar num produto final. O produto final vai ser aí? Eu não sei se o produto final talvez seja na execução já ou não? Porque foi para entregar um livro, por exposição, exemplo. Pode ser no ritual de encerramento. Culminância, né? Seria o ritual de encerramento, satisfação do cliente, nesse caso? Porque aqui vai estar a elaboração. Vai estar na avaliação, né? É, a gente vai estar executando ainda. Vai ser uma última parte. Aqui talvez eu vou avaliar o produto, né? A aceitação do público, do público-alvo. Uma coisa eu elaborei o produto, o patrão avalia o produto, né? Depois que você terminou. Então na avaliação já foi entregue. E aí você vai pegar aquele papo, vai pegar o livro na mão e falar, rapaz, e aí, o que você achou do livro e tal? É a avaliação já, antes mesmo. Mas aqui eu produzi, executei, né? Porque uma das coisas do projeto. Tudo bem, pessoal? Tá aqui?